O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou no final da semana passada o estudo Mudanças Recentes na Pobreza Brasileira. A pesquisa confirmou que a política de valorização do salário mínimo possibilitou que as famílias de muitos trabalhadores saíssem da pobreza em razão do aumento real de rendimento. Para conversar sobre esse tema, está conosco o diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Jorge Abraão, a quem agradeço muito ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Meu caro, em que medida a valorização do salário mínimo foi a grande responsável por essa redução da pobreza no Brasil? Há sempre uma dúvida se teria sido a política de valorização do salário mínimo ou o Bolsa Família, mas tudo indica que é, de fato, a política de valorização do salário mínimo o item mais importante desse processo, né? Bom, é importante entender que o salário mínimo, ele indexa uma série de benefícios sociais, previdência rural, o benefício de prestação continuada do PPC, ou seja, esses benefícios hoje que tem uma grande parcela da população acessando a eles, tiveram um papel muito importante no combate à pobreza, principalmente a pobreza conectada aos mais velhos, né? Por outro lado, a valorização do salário mínimo no campo do mercado de trabalho também foi importante, porque você vai ver que nesse período o crescimento do emprego formal foi muito alto. Ou seja, se você juntar essas duas coisas, o pedaço do salário mínimo que é importante para a política social e para o mercado de trabalho, você vai ter aí uma alavanca muito forte para aqueles que conseguiram se inserir dentro do mercado de trabalho, uma possibilidade de sair da pobreza, porque quem tem hoje um salário mínimo de rendimento médio certamente não está abaixo da linha de pobreza. Jorge, o estudo ele foi atrás da pobreza apenas na cidade ou no campo também? Em relação a isso, o salário mínimo já alcançou as pessoas no campo, com esses benefícios todos incluídos? Olha, como nós utilizamos para esse trabalho a PNAD, que é uma amostra domiciliar, e ela tem expressão nacional, ou seja, ela pega tanto o campo quanto a cidade, então nós podemos dizer que isso tem uma representatividade para esse conjunto, ou seja, população rural e população urbana. E o salário mínimo atinge, sim, fortemente a pobreza rural, principalmente porque grande parte do salário mínimo vai ser importante como elemento indexador da previdência rural. Só aí, mais ou menos, você está distribuindo hoje cerca de 8 milhões de benefícios mês. Então, você vai verificar que você não vai encontrar um pobre idoso no campo brasileiro. Agora, nós ainda temos gordura para queimar, né? Nós temos um número enorme de informais ainda precisando acessar o salário mínimo, não é? Com certeza. A gente tem, né? Os nossos números mostram grandes avanços, né? Está dito, a desigualdade caiu 6%, a renda média subiu 30%, o número de não pobres, ou seja, daquelas famílias que vivem com uma renda média de R$2.000, é cerca de 80 milhões de pessoas, mas você tem ainda no Brasil um conjunto de pobres, né, e vulneráveis de 110 milhões, ou seja, um conjunto da população que ainda precisa acessar um melhor posto de trabalho, entendeu? Uma melhor benefício social, ou seja, temos uma tarefa ainda bastante extensa pela frente. Jorge Abraão, só para ficar claro, o que define a pobreza? O que uma pessoa precisa não ter, no caso, né, para ser caracterizada como pobre? Olha, veja bem, o Brasil declarou uma linha de pobreza oficial. Essa linha de pobreza oficial determina que quem ganha menos que R$70 per capita pode ser considerado pobre. Essa é uma linha internacional, foi baseada mais ou menos na linha dos ODMs, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que diz que mais ou menos uma pessoa que não tenha $1 por dia, ele pode ser considerado pobre. É mais ou menos uma linha adotada pelas Nações Unidas. Estamos conversando com Jorge Abraão, que é diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Jorge, até
relativamente pouco tempo atrás, o salário mínimo era tema cotidiano das pessoas. Quando se perguntava qual era um dos grandes problemas do Brasil para o cidadão médio, falava: o salário mínimo é muito baixo. Essa é uma frase que parece que saiu um pouco do cotidiano da sociedade. Ao mesmo tempo, uma luta que também não é de muito tempo atrás era de que o salário mínimo chegasse a $100. Você deve se lembrar muito bem disso. Havia propostas aqui, inclusive de atrelamento, né? Falando: o salário mínimo tem que ser de $100. Hoje, o salário mínimo é de $300, há de se dar um desconto aí, porque o dólar se desvalorizou bastante nos últimos anos, mas não deixa de ser um número expressivo, né? $300. Eu te pergunto, quando começou essa política de valorização do salário mínimo, quando começou esse processo, se tinha noção exata de todos os impactos positivos que ele poderia gerar para a economia do país e para essas pessoas, ou os resultados, em certa medida, acabaram também surpreendendo? Bem, veja bem, o salário mínimo sempre foi defendido por uma parte dos analistas, do movimento social, como um elemento importante para criar, né, possibilidades de melhoria da população. Existia um grupo que achava que aumentar o salário mínimo você ia acabar gerando mais informalidade. Na realidade, o que nós percebemos foi que o salário mínimo, a valorização do salário mínimo foi muito importante para o conjunto da população, tanto naqueles que estão inseridos no mercado de trabalho e, melhor ainda, né, nós valorizamos o salário mínimo e o emprego formal cresceu conjuntamente. Ou seja, nós conseguimos melhorar a renda das pessoas e, ao mesmo tempo, melhorar o posto de serviço que as pessoas estão ocupando no mercado de trabalho. Esse movimento conjunto foi muito importante para melhorar a renda brasileira. Por outro lado, como ele é um indexador importante para a política social, grande parte dos benefícios sociais também tiveram uma valorização, e isso tudo não travou a economia. É importante dizer que nesse período a economia cresceu bem, o emprego cresceu bem, a renda cresceu bem e a desigualdade caiu. Acho que isso são bons recados, entendeu? Para a gente continuar numa linha de trabalhar com o salário mínimo, valorizar o salário mínimo, né, com tranquilidade. Ou seja, o fato de algumas previsões pessimistas em relação ao aumento do salário mínimo não terem se confirmado, nos empurra a tentar radicalizar ainda mais esse modelo. Não sei se a palavra é radicalizar, mas é trabalhar, né, esse conjunto, né, permanentemente. Eu acho que hoje o Brasil criou uma coisa importante, que é uma política, né, de tal forma que todos os setores sabem quanto é que vai valorizar o salário mínimo o ano que vem. Todo mundo já está trabalhando nos seus custos, né, relativos, porque você já sabe que o salário mínimo vai subir um certo percentual no começo do ano, entendeu? Ou seja, numa economia como na economia de mercado, é importante você sinalizar permanentemente para essas várias empresas, para o próprio governo, para os governos, entendeu? Quanto é que esses indexadores vão determinar para que isso permita, então, que esse conjunto estabeleça as políticas e já incorpore nos seus custos e torne mais tranquila a incorporação da valorização, entendeu? Perfeito. Quero agradecer mais uma vez Jorge Abraão, diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, por ter detalhado aqui aspectos do estudo recente, Mudanças na Pobreza Brasileira, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Tá, bom dia a todos e muito obrigado pela